A paz de Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã, quero convidá-lo para juntos estudarmos sobre o tema A Glória do Evangelho. Hoje nós temos muitas pessoas que estão tentando trocar textos bíblicos, tentando modificar a Bíblia para ficar acessível ao seu próprio prazer, porque não suporta as revelações contidas na palavra de Deus. Só, querido, você pode criar 200, 300, 400 ou até 1 milhão de Bíblias diferentes, mas você não pode anular a palavra que procede da boca de Deus. Ela é a única verdade. Não tem como fugir disso. Não é você trocar as letras da Bíblia ou mudar o texto de acordo com a sua vontade. É você entender que há um Deus vivo, que tudo vê e tudo sabe, e este Deus é eterno. Você não é eterno. Ao contrário, você foi feito pelo poder dele. E quando você morrer, terá que prestar contas a ele de tudo aquilo que você pensou, daquilo que você fez e daquilo que você falou. Não tem como fugir disso. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o que é a glória do Evangelho? Então vamos olhar aqui na palavra e você vai ver a revelação que ela nos traz. Amém? Então olhe bem. Gálatas capítulo 1, verso 3 diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, quem é a glória do Evangelho? Se o Evangelho é o poder de Deus que liberta-nos do pecado, se o Evangelho é a revelação do amor de Deus, que veio esclarecer a nossa condição de pecador e nos proporcionar a abertura pela fé em Cristo Jesus, se nós temos no Evangelho todas essas grandes verdades reveladas, querido, não há outro caminho. É só mesmo pelo Senhor Jesus Cristo que nós podemos alcançar essa verdade. E Ele é a glória do Evangelho. Ele é a glória do Evangelho. E diz o texto sagrado. Vamos observar para você ter uma ideia de como diz o texto sagrado. Olhe bem. Estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho. Que adianta mudar de ideias, pensamento em torno de Evangelho, se só há um Evangelho? E esse Evangelho foi revelado por Cristo e depois confirmado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Não tem outro Evangelho, querido. Qualquer outro Evangelho que vier para somar ou para tentar modificar não procede de Deus, portanto, não tem nenhum efeito benéfico à vida do homem. Então, o verso 6 diz assim, estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho, que de fato não é outro Evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, transformar, modificar, dar um novo sentido, dar uma nova conotação. Não dá, meu querido, não dá. O Evangelho de Jesus é um só. Ele próprio afirmou: quem crê em mim tem a vida eterna. Está aí. Aquele que vive e crê, ainda que morra, viverá. É Evangelho. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É Evangelho. Então você tem que entender que não há como você fugir dessas palavras ou dessas
exposições que o Senhor fez concernente o poder, a força e a magnitude do Evangelho. Ele diz mais, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Está entendendo aqui, querido? Eu não posso pregar outra coisa a não ser aquilo que o Espírito Santo de Deus revela. E o que ele revela está implícito na palavra. E o entendimento quem nos dá é ele próprio, é o Espírito Santo de Deus. E ele revela que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê verá a glória de Deus. Quem não crê jamais verá. Quem crê no Evangelho crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Está vendo? Quantas palavras benditas e gloriosas, esclarecedoras. Não há como ter dúvida a respeito dessas coisas, que são simples, até uma criança entende isso. Basta querer. Então ele diz mais, conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Gálatas capítulo 1, verso 9. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Vou eu pregar a você uma coisa que os homens ensinam, ou vou eu pregar a vocês algo que Deus declarou? É óbvio que eu vou pregar o que Deus declarou. Porque se eu quero realmente alcançar a graça de Deus em sua plenitude total, eu preciso ser fiel a tudo quanto ele ensinou. E aqui está a palavra de Paulo. E ele diz mais, se estivesse ainda agradando ao homem, eu não seria um servo de Cristo. Faço das palavras dele as minhas palavras. Se eu pretendesse agradar qualquer pessoa, não seria um servo de Cristo. Por que digo que eu sou um servo de Cristo? Porque eu procuro agradar a Cristo. Temo a Deus e sei que os ensinamentos de Cristo são verdadeiros e eternos. Por isso eu os anuncio como meio de salvação. E ele diz mais, mas irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi dos homens, de homem algum, nem me foi ensinado por homem algum, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Posso lhes afirmar que jamais falaria uma palavra se estas não fossem trazidas pelo Espírito Santo de Deus ao meu coração. Quando estou anunciando a palavra, procuro ficar em cima da Bíblia, prestando atenção em tudo que o Senhor orienta, porque dele procede a verdadeira vida. Se você crê e se dispuser a andar dentro desse evangelho, conforme os ensinamentos de Cristo, você verá aquele que é a glória do evangelho, o Filho de Deus vivo, o qual está sentado à direita do Pai, aguardando que todas as coisas se concretizem para que ele desça com poder e grande glória e venha ao encontro dos seus. Quer estar junto dos remidos? Receba Jesus como Senhor e Salvador e obterá dele a recompensa da eternidade. Amém? Vamos orar. Graças te dou, Senhor, por este momento e peço, não deixe, ó Deus, que as pessoas se perturbem com as mentalidades, com as ideologias humanas, mas que eles se firmem na tua palavra, que é a verdade, e não aceitem nenhum outro evangelho, nem mesmo pregado por um anjo, a não ser o evangelho deixado através do Senhor Jesus Cristo e dos ensinamentos do Espírito Santo, através dos apóstolos, para os nossos corações. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.